Prepare seu café. Já vai começar. Conexão Matinal. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Está começando agora a nossa Conexão Matinal, seu devocional de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Pessoal, nós sabemos que ao longo da história da humanidade, houve vários reinados, vários impérios que se levantaram na face da Terra. E vários, lá na Mesopotâmia, por exemplo, que os impérios meso, caldeus, persas, assírios, e cada império desses que se levantou trouxe alguma tecnologia, alguma melhoria, ou trouxe guerras, e por aí vai, até chegar nos dias atuais. E no mundo espiritual não é diferente. No mundo espiritual, vamos dizer assim, que o mundo espiritual aqui na Terra passou por 3 fases, por 3 momentos muito importantes, né? O primeiro deles, importantíssimo, porém um pouco tanto quanto triste, foi o reino da morte. Esse reinado da morte, esse império da morte, durou de Adão, da queda de Adão, até Moisés, como a gente pode ver aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante, que eu vou ler aqui para vocês. Concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a figura daquele que haveria de vir. Então a morte, ela teve o seu reinado até Moisés. Como assim? Mas hoje as pessoas morrem ainda. O homem não tinha a consciência de o porquê morria. Até porque quem escreveu, né, os livros de Gênesis, explicando todas essas histórias, foi Moisés. Então até ali, até o Monte Sinai, até quando Moisés recebe de Deus a lei de Deus, o homem não tinha consciência de o porquê da morte. Uns achavam que eram deuses, outros achavam que eram fenômenos somente naturais, mas a morte foi herdada por causa do pecado, pois o salário do pecado é a morte, física, espiritual, mental, a morte, numa forma que nós entendemos. Aí, após o Monte Sinai, quem reinou, quem imperou foi a lei. Deus ali no Monte Sinai, ele pega e estabelece a lei dele para o homem, deixando claro o porquê o homem morria. Vamos dizer assim, qual que seria o propósito da lei? A lei teve como maior propósito mostrar o tamanho da transgressão que o homem cometia e ainda comete. Esse é um dos principais propósitos da lei, como a gente vê aqui no versículo 14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés. E no versículo 20, diz assim, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, então, Deus instituiu sua lei para realmente mostrar ao homem o porquê ele estava morrendo e para mostrar o tamanho da sua pecaminosidade. Então, hoje, quando nós nos deparamos com a lei de Deus, nós podemos ver que todos os homens pecaram diante de Deus. Então, nós necessitamos de um Salvador, nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo. Não importa a religião, não importa aonde você esteja, nós necessitamos do Senhor Jesus. E a lei de Moisés, vamos dizer assim, o império, o reinado da lei durou de Moisés, lá do Sinai, até o dia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A partir do momento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, iniciou-se o reinado da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, até os dias atuais, até a volta do Senhor Jesus Cristo, o reino que está imperando é o reino da graça, é o reino da fé, que o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer, é o reino da justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus. Quando eu e você, nós colocamos a nossa fé única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, a justiça dele passa a ser nossa e nós passamos a nos tornar filhos de Deus. Vou ler aqui no versículo 21 de Romanos 5. Romanos 5:20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça, reine no tempo presente. Então hoje é o dia da graça de Deus reinar na minha e na tua vida.
para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então que hoje a graça de Deus reine na sua vida. Que hoje você se liberte de de todo legalismo, se liberte de toda filosofia vã e deixe a graça de Deus reinar em sua vida. Deixe que o Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Porque Deus nos chamou, a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. Porque a gente nasceu para reinar na face dessa terra, para governar, é o que diz no versículo 17, olha só. Pois, se pela transgressão de um homem a morte reinou, e por meio desse muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça, olha só o que diz na última parte do versículo, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Muitos não creem que podem reinar nessa vida. Muitos, infelizmente, estão escravos da sua própria consciência, escravos dos seus próprios pensamentos, escravos do que os outros pensam, escravos da sociedade, escravos da cultura, escravos da política. Mas nós precisamos entender e viver livres para reinar, para governar, para estabelecer o governo de Deus através de nós na face da terra, pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então eu deixo essa palavra para vocês e gostaria de orar aqui com vocês nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos a Ti nessa manhã, rendendo graças ao Senhor por mais esta semana que se inicia. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Tu és grande e maravilhoso. Hoje nós sabemos que a Tua graça está sobre as nossas vidas e nós estabelecemos o Teu reino a partir de agora que a Sua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. Nós entregamos todo o nosso dia ao Senhor. Ajude-nos, Pai, a estabelecer o reinado do Senhor na face da terra, através do nosso serviço, através daquilo que nós venhamos a fazer. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus permaneça na vida de todos. Façam um excelente dia.